Bem-vindos a mais um ACI Conecta, o podcast da Associação Comercial, onde entrevistamos nossos associados, falamos de tendências mercadológicas e assuntos pertinentes à comunidade. Hoje iremos falar de um assunto que está na rotina do empresário, que vem buscando espaço com tranquilidade, café receptivo. Vamos falar um pouquinho sobre coworking. E com a gente, essa cofundadora que vai nos explicar hoje sobre esse assunto, Giovana Seracusa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Wellington. É um prazer estar aqui. Imagine, em nome do presidente, de toda a equipe da Associação Comercial, obrigado pelo seu sim. A gente que agradece a oportunidade de estar contando um pouco do trabalho. Claro. E para a gente falar dessa empresa que é a Loasi Coworking, antes disso, me conta um pouquinho, quem que é a Giovana Seracusa? Perfeito. Bom, eu não posso falar de mim mesma sem falar da minha irmã, né? Que é ela que foi a força motriz desse projeto do coworking, né? Mas vou dar um passinho para trás e começar, né, com a minha história. Eu saí da faculdade, fiz faculdade em São Paulo, né? Nós duas fizemos. Eu sou administradora de empresas, minha irmã é arquiteta. E eu trabalhei saindo, né, da faculdade, fui atrás daquele segmento que traz um maior retorno financeiro. Fui trabalhar em banco. E por lá fiquei trabalhando em banco, trabalhava 80 horas por semana, enfim, aprendi muito, né? E aí a coisa foi passando, eu tive uma transição para uma empresa de energia, que eu tive a oportunidade de, junto com uma equipe, montar do zero uma plataforma de energia. Que legal. Então foi uma experiência muito bacana. Aí comecei aquele gostinho por o empreendedorismo. Justamente nessa época, a minha irmã saiu de São Paulo, voltou para São José em busca de uma qualidade de vida maior. E uma casa que era da família, ela vagou, estava alugada há muitos anos e vagou. E aí uma coisa, né, foi puxando a outra. Ela me puxando mais, né? Eu já tinha feito ali um pé de meia na área financeira. E ela em busca de algo que pudesse aliar o trabalho com a qualidade de vida, né? E arquiteta saindo de São Paulo, esse negócio de coworking, diferente de São José, né, que não era muito difundido. Às vezes até hoje, você pergunta o que é coworking, né, muita gente não sabe. Imagina isso há 8 anos atrás, né, em São José. Já em São Paulo, a coisa já estava se alastrando. Então, uma casa vaga ali, a sede, né, de fazer um negócio próprio, né, e a gente sempre se deu muito bem juntas, a coisa ali, assim, agora que a gente vai fazer um negócio próprio. Meu, que legal. Então, surgiu de uma necessidade, mesmo uma qualidade de vida, né? E como é que você se juntou à sua irmã nesse momento? Decidiram, vamos empreender, você vem comigo. Foi assim, né? Então a gente teve o apoio da família, isso foi super importante. Pesquisamos coworkings em São Paulo, né? Então a gente tivemos o contato para entender como a coisa funcionava, o que era importante. Eu trouxe da parte da minha experiência profissional, né, a parte de modelagem financeira, planejamento, então isso ajudou bastante, e ela é arquiteta, né? Então ela que colocou todo o conceito que a gente quis trazer, né, para o coworking, um diferencial na arquitetura também. Que legal. E qual foi o desafio? Acho que você, junto à sua irmã, podem discorrer sobre isso, de manter a essência da casa ali e modelar para o negócio de vocês, inovador, né? Igual vocês falaram. Como é que foi manter a essência da casa, que é de 1970 ali? Exatamente. Familiar, e trazendo um negócio para dentro desse cenário. Ali a gente procurou juntar um pouco da arquitetura e o que a gente queria como propósito do coworking, né? Porque quando a gente está empreendendo, a gente acho que é muito importante ter um propósito. E o propósito era essa essência da saída de São Paulo, de como a gente consegue ter o espaço influencia nessa qualidade no trabalho, né? E até um nome é puxado para isso, que é Loasi, né? Então, a gente procurou transmitir isso na arquitetura também, nos espaços, no ambiente, que foi algo de empreendedor para empreendedor. Então, a gente sabe que empreender é difícil, é como se você estivesse ali num deserto. Às vezes solitário, às vezes o ambiente é quase inóspito, né? E você vê lá um oásis, onde tem água, tem vida, onde os outros empreendedores se encontram, né? Então, é isso que a gente quis trazer. E aí, por que Loasi? É italiano, né? A casa, né, foi meu avô era engenheiro civil, ele que
projetou a casa, mais de, como você disse, 40 anos atrás. E l'oasi é o oásis em italiano. Então, é como a sua jornada de empreender. Por mais difícil que seja, a gente espera dar esse oásis para os empreendedores, né? A motivação. E é onde tem a água. A nossa logo é a flor de lótus, né? A lótus emerge da água, né? Então, é ser um ambiente gostoso, onde traz essa qualidade de vida para o trabalho e tornar a vida do empreendedor, que é tão difícil, mais flexível, mais fácil. O escritório pluga, despluga, trazendo mais conexão. Uou, que explicação, hein? E aproveitando, essa estrutura que você colocou é um ambiente de troca de bem-estar, igual você acabou de falar. Então, é um momento de você criar inovação, um terreno fértil, igual o slogan de vocês, né? É um momento de você se reunir com outras cabeças ali, e se você quiser o aconchego, a sua paz, e o seu momento com o seu computador, é bem tranquilo. Exatamente. A gente tentou, preservou muito da casa, como você disse, então tem a parede de pedra que dá uma ideia de natureza, a gente não, né? Ela, que o mérito é dela, a arquiteta, colocou muita madeira para trazer esse aconchego. A gente tem um espaço fora que é o deck, então às vezes as pessoas pegam um computador, saem da sala e vai trabalhar lá fora, né? Isso a gente acha que é aquele terreno fértil para novas ideias e favorece a conexão também. Aproveitando que você falou do empreendedor que está lá dentro, que tipo de empreendedor utilizam desse oásis? Legal. Tem diferentes perfis, né? Então, a gente tem um perfil mais corporativo, que são as empresas que estão sediadas lá, a gente tem salas privativas para empresas. Tem um perfil daquela pessoa, daquele empresário que vai fazer um workshop, por exemplo, né? A gente tem salas por hora, ou esporadicamente uma sala de reunião, e tem um outro perfil também que a gente tem uma sala de terapias, né, que a gente loca por hora para psicólogo, nutricionista, terapeutas em geral, né, então também é um outro ramo bastante diferente, né. Sim, um ramo de saúde e bem-estar mesmo, então agora o pessoal tá lá dentro. Exato, exatamente. Tem alguma história marcante ou um parceiro, o que aconteceu lá no ambiente, que você queira compartilhar com a gente, não? Acho que talvez eu vou puxar um pouco para uma curiosidade, assim. A gente, no início, né, para montar o coworking, então cheio de desafios, a questão de capital, né, e tudo mais, e como a gente consegue os clientes, a minha irmã adora animal, adora bicho, né, e aí ela pegou de adoção um gatinho. E trouxe o gatinho para trabalhar no coworking. Aí eu falei, Juliana, não vai dar certo, isso aí vai, é o nosso diferencial. E realmente, hoje o gatinho é o Lotus, né? O nome dele é a nossa logo. Ele fica agora na minha irmã, mas até a pandemia, né? Ele ficou dentro do escritório. E uma belezinha. A pessoa entrava, achava que era uma estátua. Ele ficava em cima ali, às vezes até dentro de mochila de cliente. E a gente teve muita sorte que todos os clientes que estavam lá adoravam animais, adoravam o Lotus. O dia que ele sumiu, foi um Deus nos acuda pra gente procurar o Lotus né? Pô, que história bacana, que legal. E você tocando aí no assunto de gestão, como é que é o dia a dia de uma gestão de um coworking? Quais são os desafios mesmo? Perfeito. Eu acho que a palavra, né, ela próprio é tanto o desafio quanto uma das maiores alegrias que a gente tem. Coworking, trabalhar junto, né? Então, isso traz um desafio, né? Então, numa empresa que tem muita gente, uma família, o trabalhar junto dentro de um mesmo escritório, às vezes você tem que dar uma chamada, o tom de voz, né? Chamar ali, gente, não pode deixar sujou, né? Sujou, lavou. Então, tem essas questões, como qualquer grande empresa, mas ali você tem que lidar com empresas diferentes, né? Culturas, isso é um desafio, né? Culturas, então é um desafio. Mas também é onde é a maior alegria, porque o trabalhar junto, você vê dali empresas crescendo por fazerem negócios entre elas, por estarem próximos. Isso a gente viveu na pele e é muito bacana quando isso acontece. Meu, que história legal. Eu tenho que conhecer vocês lá, tenho que ir lá tomar um café, ficar umas 2 horas lá para ver se eu volto relaxado para cá. Com certeza, convidadíssimo.
Aproveitando que você falou disso também, como que vocês lidam com o tema de rotatividade de clientes, a manutenção do espaço, o atendimento personalizado? Isso está dentro dos desafios também, né? Perfeito, com certeza. O coworking, a essência dele é ser flexível, né? Então, a gente chama de um escritório pluga-despluga. Então, nos nossos contratos, por exemplo, é 100% flexível. Paga-se antecipado e a empresa pode sair a qualquer momento. Isso a gente não pode nunca sossegar, porque realmente tem essa rotatividade, mas graças a Deus a gente tem clientes, por exemplo, que estão com a gente há 5 anos. Né? A gente está há 8, tem clientes da terapia que estão desde o início com a gente. Então, existe sim a rotatividade, então você tem que sempre... você está dentro do seu cliente, o seu cliente está dentro de você, né? Então, você tem que sempre ter um nível de serviço bastante alto. Porque qualquer coisa que ele pediu e você não conseguiu ainda resolver, você está ali, né? Então, a gente trabalha lá dentro, eu e minha irmã. Então, a gente é cliente e gestor, né? Então, qualquer problema a gente também sente na pele, né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando em alta performance para poder garantir essa satisfação. Não, e igual você falou, você imagina empresas com culturas diferentes, segmentos diferentes ali, e vocês, parabéns. Não deixar cair os pratos mesmo, né? Exatamente. Como que você enxerga a evolução do trabalho híbrido, remoto, nesse espaço colaborativo para os próximos anos? Tem uma crescente? Pensam em ampliar? O que vocês estão pensando? Não, legal. Eu acho assim, o pós-pandemia, acho que para todo mundo teve muita aprendizagem, né? E eu acho que ensinou a gente que a gente pode ser produtivo trabalhando de diferentes formas, né? Então, a gente sentiu, por exemplo, grandes empresas também indo para coworking e plataformas de coworking crescendo. Então, por exemplo, tem grandes empresas usam plataformas para que os funcionários que naquela pandemia saíram para o interior, saíram de São Paulo, então a gente vê São José com muita gente, né, egresso do Rio, egresso de São Paulo. Sim. E às vezes as pessoas não estão trabalhando, às vezes, 5 vezes por semana em São Paulo. Às vezes a própria empresa, né, busca coworkings para deixar essa qualidade, né, de vida maior para o seu colaborador, que quer estar no interior, e ali fazer o uso de coworking em lugares fora do centro, né? E é mais flexível, tá tudo pronto. Não precisa montar escritório, não precisa pagar conta de internet, pessoal de limpeza, tá tudo incluso, né? E quando o funcionário mudou de cidade, ok, vai num coworking em outra cidade, que tá pronto também para receber. Então a gente viu essa mudança de grandes empresas também para coworking. Eu tô encantado, porque numa cidade onde nós temos 80 mil MEI, empresas, né, que saíram da informalidade, você imagina o tanto de prestador de serviço, as oportunidades, né, e trazer esse assunto amplia o olhar dessa pessoa que está com o MEI aberto, empreendendo, sofrendo para pagar um aluguel. Olha aí a solução. Exatamente. A gente fala que no coworking você paga por quanto tempo e por você está usando, e por quantas horas. Se você quiser usar 1 hora de reunião, ok, você só vai pagar 1 hora de sala de reunião. Se você tiver um projeto de 2 meses, ok, é só aquele 2 meses, né? Então, é bastante flexível. Agora, 2 perguntas difíceis. Como que vocês escolheram o nome das salas? Você já deu uma pinceladinha. E qual que é o espaço mais querido pelos clientes? Legal. O nome das salas então, Loase, é o oásis, né? Dessa Sim. temática, né, de deserto, oásis. E cada sala, ela tem um nome ou de deserto ou de oásis, né? As salas privativas, os salões compartilhados de desertos e as salas de reunião oásis. Então, a gente tem a sala Atacama, o Saara, Mojave, Nazca, Namíbia, tem o deserto Turpan, Crescent Lake. A gente abusou aí dos nomes dos oásis. Que legal. E qual que é o mais queridinho entre os clientes? É o oásis Sonoran. Sonoran. Ele é um espaço de descontração, a gente chama, né? Então a gente deixa puffs, é onde o pessoal almoça, toma café, né? Onde as conexões acontecem. Que legal. Aqui tem uma perguntinha. Vamos lá. O que vem pela frente para vocês e quais os serviços e parcerias de expansão? Tem em vista? Legal.
Eu acho que a gente vai, assim, olhando para, né, o ano que vem, abusar mais da questão do network, né? Ótimo. Dos encontros. A gente fazia isso no pré-pandemia muito, né? Então a gente tinha rodada de negócios, tinha, né, qualquer comemoração, então Halloween a gente fazia, né? Natal, né? E aí deu uma desacelerada nesse, né, na pandemia. E agora eu acho que a gente pode retomar, porque realmente o pessoal gostava bastante, então essa é uma linha. E na linha de serviços, o que, né, tá até com bastante demanda é a parte, né, do endereço comercial também. Quem precisa mais de um ponto de apoio, que é um valor mínimo que tem, para ter um escritório. Então, na parte de quem quer ainda trabalhar no home office, né, e precisa ali só de uma sala de reunião, mas quer colocar um endereço profissional, quer que o cliente vá, não chega até na casa da pessoa, mas vá até um escritório. Então, a gente tem a recepção à disposição, faz a gestão de correspondências, e isso traz uma boa impressão ali para os clientes. Ó, novamente, empresa de serviços já sabe onde procurar. Pelo amor de Deus, olha isso. O cliente não vai na casa, você já tem um endereço comercial. Então chega lá a correspondência, qualquer notificação, vocês entram em contato com a pessoa, não precisa se preocupar, minha correspondência perdeu, não chegou, perdi o prazo, alguma coisa do tipo, exato, né? Mais uma solução. Perfeito. Ó, agora, quero te perguntar, que conselho você daria para as pessoas que estão querendo fazer uma transição de carreira ou estão com medo de empreender? Não, perfeito. Eu acho que o principal que eu diria é ter um propósito, né? Porque todo mundo sabe, né, que empreender não é fácil. Então, às vezes, quando a coisa tá difícil, o que te segura é o propósito. E com isso, pessoas de confiança ao seu redor. Porque é quem vai te falar, não, vamos lá, dá certo. Propósito. Essa é uma palavra onde vocês construíram, né? Essa empresa que está trazendo várias soluções e a gente dando esse, como é que se diz? Apoio na divulgação. Vocês já que são sócios há um tempo, né? Desde que praticamente começou a empresa. Começar a usar um pouco mais do serviço da associação comercial. Conta com a gente para isso. Obrigada. E você que está buscando um espaço de coworking, procura a Giovana, procura a Juliana, a Loase, por favor. No nosso guia de negócio vocês encontram a empresa. Obrigada. Ó, quero aproveitar aqui, já que teve uma estrutura de experiência, né? Como é que vocês recebem mais empresas autônomos, profissionais liberais? Como é que é o contrato de vocês? É super fácil? Olha, o Wellington ligou, mandou WhatsApp, já tá... Não. Como que é, geralmente? Para as pessoas quebrar essa barreira, né? Às vezes as pessoas ficam tão moroso o processo. Ai, não, prefiro abrir aqui mesmo, no meu MEI aqui mesmo e não vou procurar um cowork. É mais fácil, não é tão moroso o processo. Não, é super simples. WhatsApp, tem agenda para quando ali, sala de reunião não tem contrato, essa é uma política de uso, né? Para a pessoa ter ciência das regrinhas da casa. Mas não é um contrato, então é super simples, né? Agendou. E para as empresas que estão ali com os planos mais fixos, é um contratinho que não tem uma multa se sair, não precisa ficar um ano. Então é super tranquilo essa parte. Que legal. Então, gente, eu acho que é importante aproveitar esse propósito desse coworking, um espaço para relaxar e também ser produtivo. Né? Acredito muito, né, nessa parceria. Já quero chamar você nos bastidores aí depois, fazer uma parceria com a CI, da gente divulgar. Obrigada. Isso aí a 4 mãos. E como você é sócio da CI, não posso deixar de te perguntar, como é o associativismo para você, Giovana, e para sua empresa? Não, é muito importante. É muito importante. Eu acho que a questão de estar num grupo, você sempre quer prestigiar o grupo. Então, é mais receita, né? Se eu tô precisando de um serviço, de alguma coisa, eu procuro dentro do grupo, né? Então, pra gente, a gente viu isso. Então, é muito importante isso, é mais receita, são fornecedores que estão ali e ninguém vai querer deixar cair a peteca, né? Então, parcerias também, fora as palestras, que eu acho excelente. Não, e colocando um parênteses, vocês também
criam uma comunidade lá dentro, né? Igual você falou, tem pessoas que estão desde o início com você, pessoas que estão há 5 anos e novos clientes. Então, você está sempre mantendo e reciclando, né, a comunidade. Perfeito. Sempre acrescentando mais. Me fala um pouquinho sobre isso. Não, isso realmente acontece, assim. A gente já tinha ouvido falar antes, mas não sabia que isso era tão forte. Para você ter uma ideia, tem empresas que se criaram dentro do coworking, né? Uma empresa de marketing fez a logo de uma outra empresa de decoração. No meu casamento, eu e Juliana, os fotógrafos foram os nossos primeiros clientes. Né? Que legal! Então, a empresa de fotografia. Então, realmente essa conexão é muito forte e acontece. E acontece mesmo. Olha, esse papo muito bom, tá caminhando para o final. Mas antes disso, eu quero te perguntar, novamente, onde vocês imaginam a Loasia daqui a 5 anos? E qual o próximo passo para surpreender os clientes? Essa é difícil. Essa é bem, bem difícil. Mas eu acho que a gente espera crescer tanto nessa questão dos eventos, das interações, das conexões, como na parte, né, do endereço comercial, né, o escritório virtual, que tem bastante espaço e a gente acha que é algo bastante benéfico, porque é um preço muito acessível, né? Sim. E graças a Deus a gente está com a nossa capacidade de salas privativas hoje, atingiu a nossa capacidade máxima, mas como você disse, é rotativo. Então, e nas salas de reunião também, então a gente tem bastante espaço para crescer nas salas de reunião. E aumentar as interações, as conexões, então fazer parte dos eventos da CEI, a gente acha que a gente pode potencializar isso bastante. Não, que legal. E essa parte do endereço comercial, igual você falou, contadores orientam, quarto andar prefeitura, Sebrae. Será que, pessoal, vamos fomentar isso, né, para os empresários? Eu acho que sim, porque nem todo mundo sabe o que é um endereço comercial. Sim, né? Exatamente. Tem a diferença entre o fiscal e o comercial, né? A gente trabalha com o comercial, né? Então, eu acho que principalmente para advogado, arquiteto, aquele profissional autônomo, é muito bacana. Pode colocar no Google Meu Negócio, né? Que hoje o Google Meu Negócio é uma ferramenta muito importante, né? Então, ter um espaço corporativo fora da sua casa, a gente acha que é importante também. Com certeza. E aproveitando, você tocou num ponto muito legal. Eu já vi que no avaliação do Google vocês são nota máxima ali, com várias recomendações dos clientes. Então, realmente é bem bacana. Se você puder comentar isso aí, igual você falou, o tanto de cliente, né? Isso é uma nota máxima ali, com atendendo as expectativas deles, né? Então, a gente fica bastante feliz. Realmente é uma satisfação, né? Essa métrica. Então, hoje, dos comentários. Então, eu acho que pelo tempo de casa, né? Que a gente tem coworks excelentes aqui em São José, né? A gente conhece os fundadores, parceiros e tudo mais. Então a gente fica bastante feliz com esse reconhecimento do público. Não, e é recíproco, né? Igual você falou, a gente reconhece a empresa que está lá dentro, crescendo, evoluindo, e as pessoas retribuem esse carinho também, avaliando a nossa empresa, falando o que a gente pode melhorar, o que a gente pode acrescentar, né? Às vezes a gente não consegue enxergar isso. Exato. E agora, quero te perguntar, como é que é trabalhar com a sua irmã? É uma alegria, mas a gente cresceu juntas, temos 1 aninho só de diferença, a gente se entende muito bem e se complementa, né? Eu sou mais da área financeira, mais de números, mais preocupada com a questão de custos, e ela mais da área de arquitetura, né? Enfim, então a gente se balança ali, entra num equilíbrio. Um equilíbrio, né? Giovana, novamente, muito bom estar falando com você. Em nome do presidente, de toda a equipe da CI, esse momento, esse espaço é para vocês, associados. Espero que você faça muitas conexões, muitos bons negócios, tá? Antes de você se despedir, eu quero deixar uma reflexão pro pessoal. Imagina trabalhar num lugar que pareça mais um refúgio, onde o cheiro do café fresco te dá boas-vindas e cada canto tem uma história.
E no ar rola aquele clima de ideias acontecendo. Onde que é esse lugar, Giovana? É o Oásis Coworking. Obrigada. Imagina. Então, peço para você olhar para a câmera, agradecer a nossa audiência, agradecer a equipe, a sua irmã, toda a família, né? É isso aí. Acho que agradecimento, em primeiro lugar, à minha irmã, que foi a força motriz, né, do projeto, e a família, né? Porque naquelas horas mais difíceis, todos estavam lá para apoiar, pai, mãe, irmão, marido, né? Os clientes, pela valorização do nosso trabalho, pelo reconhecimento, as nossas colaboradoras. Então a gente tem um carinho enorme e elas, né, atendem muito bem os nossos clientes, então a recepção é muito importante, a parte da limpeza. A gente fica muito feliz, né, com quem está lá, com quem já passou também. A gente fica muito feliz, né? E agradecer a ACI a oportunidade de estar aqui, né, de estar contando um pouquinho do nosso trabalho. Não, imagina. E para a gente achar os contatos, quais são? Oásis Coworking no Instagram ou Oásis Coworking no nosso site. Giovana, muito obrigado novamente. Eu que agradeço, Wellington. E você que acompanhou o episódio até aqui, conta pra gente nos comentários qual a parte da história da Giovana que mais te impactou, se vai conhecer o Oásis Coworking ou se já conhece a ACI. Um abraço, até a próxima.